A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. É uma alegria estarmos aqui, revermos o pastor Anselmo, a pastora Rose, e desde já agradeço por esta oportunidade, revermos muitos irmãos ali da nossa igreja, é uma bênção, continuamos família do Senhor. Tome os seus lugares. Eu quero pensar com vocês sobre este tema, Jesus em minha casa. Esta casa se transforma casa de milagre. Então, esta série que vocês com certeza estão estudando já há algum tempo, mas hoje dentro desta série nós falaremos as razões por que esta casa se transforma e é conhecida como sendo a casa do milagre. E o texto referência está em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, como é um sermão expositivo, você não fecha a sua Bíblia e nós, à medida que formos falando, nós vamos procedendo a leitura. Ela aberta para que nós possamos ler. Você saiba o contexto desta casa. Como você olha aqui na tela, esta a única casa que recebe de ter um paralítico inçado, um paralítico que foi descido até onde Jesus estava. A próxima tela aí, se for possível colocar, eu quero compartilhar com vocês. Tem uma outra tela, não mandaram? Tem, isso. Quero compartilhar com vocês, para que nós possamos contextualizar, e é extremamente importante isto aqui, do milagre. Quando você olha aqui, é um mapa das ruínas de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade, a terceira cidade da vida de Jesus. Jesus nasce em Belém, desenvolve provavelmente infância e adolescência ali em Belém, uma cidade muito bonita. Depois Jesus vai para a região de Nazaré, e depois Jesus tem algumas dificuldades em Nazaré e ele se muda para Cafarnaum. Primeiro para cumprir a profecia, mas porque Nazaré já não era o lugar em que Jesus era bem-vindo. Jesus vai para Cafarnaum. Hoje, esta cidade de Cafarnaum, existe apenas as ruínas desta cidade. Toda a cidade basicamente foi destruída, mas o que mantém literalmente esta quadra, se assim podemos mencionar, e aqui neste lugar está a casa de Pedro, que é a casa onde acontece este milagre do homem paralítico que é colocado na frente de Jesus. Mas nesta cidade existia aproximadamente 300 famílias, 300 casas. Então nós tínhamos aí mais ou menos 1.500 a 2.000 moradores nesta cidade. É possível você visitar estas ruínas hoje, e é algo extraordinário quando você visita estas ruínas, porque você ouve o eco de 2.500 anos de história quase, Aí você tem dentro desta cidade a sinagoga. O que denota a sinagoga em uma cidade como esta? Que a cidade era importante, era uma cidade portuária, era uma cidade que estava sob o domínio dos romanos e, portanto, era uma cidade comercial, uma cidade extremamente importante, e o texto mostra a importância desta cidade. Vamos para a próxima tela, por favor. Muito bem, hoje, como é Cafarnaum? Cafarnaum já não é mais uma cidade, é apenas um sítio arqueológico. Você indo a Israel, provavelmente o ano que vem, a central estará lá, mas você indo a Israel, você encontrará apenas um sítio arqueológico, não é mais uma cidade, e é possível você visitar aqui nesta região aqui, é o que nós chamamos de Mar da Galileia. De fato é um mar, não é o lago. Eu até antes de ir lá, eu imaginava que era um lago, e por muitas vezes ministrei, ensinei na faculdade falando que é um lago, mas é um mar. Tem uma história, tem
um fato arqueológico que prova que é mar. Então é o Mar da Galileia. Quando ali você chega pela rodovia, fica aproximadamente aqui até Jerusalém, você tem mais ou menos uns 300. Mas é um lugar extremamente acessível, extremamente turístico. A próxima tela, por favor. Na próxima tela são as ruínas. Literalmente as ruínas da casa de Pedro, as ruínas da sinagoga. E quando você passa por este sítio arqueológico, passa por estas ruínas, visualizar a Pedro tinha uma frota de barcos pesqueiros. Esse alimento para o exército romano. Então Pedro era um grande empresário da cidade, como você olhou lá nas fotos. A casa de Pedro era uma casa muito grande, muito bacana. Somente as famílias abonadas, as famílias ricas, um moinho como este. É um moinho que recebia os grãos da colheita e então era todo o processo. Esse moinho também era o lugar casa de Pedro. Não, por quê? Porque Pedro era um telhado. E é por isso que os homens subiram com um paralítico rapidamente. Não havia uma abertura oficial, mas já havia um meio caminho para que aquele paralítico aos pés de Jesus. Ok, então, diante destes detalhes, vamos para o milagre da casa de Pedro. Ela 3 dimensões de milagres em nossas vidas. Um holograma da casa de Pedro, e neste holograma da casa de Pedro, nós encontraríamos 3 dimensões, porque o holograma ele tem 3 dimensões, mas nós características que aconteceram naquele dia e que acontecem em nossos lares. E é isto que eu quero que você compreenda, por quê? Porque o milagre aconteceu não pelo lugar. A casa de Pedro, apesar de ser uma casa muito bacana, ser uma casa que provinha alimento, que era lugar de provisão, um lugar onde era referência na cidade, mas o milagre aconteceu. Por quê? Porque Jesus estava naquele lugar. E este é que o holograma nos mostraria para as nossas casas. Veja, por exemplo, o versículo 1 e 2. Agora vamos lá no Marcos capítulo. Desta cidade, mas neste momento Jesus já estava com o seu ministério não estabelecido, mas já era muito conhecido. Portanto, uma cidade de 3.000 pessoas, que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, Jesus era a grande novidade. Quando Jesus volta para Cafarnaum, entra na casa de Pedro, e o povo ouviu falar
que ele estava em casa. Esta é a primeira dimensão que eu quero que você observe, que o milagre acontece no nosso lar, na nossa família, no nosso ambiente de família, quando Jesus está neste ambiente. É impossível acontecer milagre em nossa casa se Jesus não estiver presente. E aqui, quando nós olhamos este texto, nós encontramos que o povo ouviu falar que Jesus estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Esta é a visão de Marcos. Marcos ouve do próprio Pedro, que era o proprietário da casa. Todo o evangelho de Marcos, ele tem como fonte o próprio Pedro. Mas quando nós olhamos Lucas, Lucas é um pouco mais criterioso. Lucas mostra quem é que de fato ensinava, estava sentado ali os mestres da lei, procedentes de todos os povoados. Dentro da casa de Pedro, estava ali gente da Galileia, gente da Judéia e gente de Jerusalém. Por quê? Porque Cafarnaum era uma cidade importante. Cafarnaum era uma cidade que recebia pessoas a mais de 300 quilômetros, como é o caso de Jerusalém. Mas quando nós observamos Mateus que tem uma escrita do lado religioso, Mateus diz assim: olha, naquela casa existia pessoas que estavam ali, que eram pessoas da lei, pessoas conhecedoras da palavra, mestres ali. Portanto, naquela casa havia algo de extraordinário, e não era a casa em si, não era a provisão, não era a moenda, mas naquele lugar havia a notícia e havia a presença do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que realiza milagres. A nossa casa, o nosso imóvel, o nosso apartamento pode ser de alto padrão ou pode ser simples. A nossa família, o nosso lar, ele acontece o milagre exatamente por quê? Porque a primeira dimensão que foi representada nesta experiência é a mesma dimensão que nós experimentamos quando Jesus, o Verbo vivo, a palavra de Deus está presente no ambiente da nossa casa. É extraordinário. Eu, por estas caminhadas ministeriais, já tive a oportunidade de visitar e de ministrar em famílias muito simples. Famílias, por exemplo, que moravam em casas de restos de madeiras. Famílias, por exemplo, que moravam em lugares que literalmente lugares de comunidade, que eram feitas as suas casas de papelão, de madeirite. Mas também o Senhor já me permitiu visitar famílias e servos de Deus aqui mesmo em São Paulo, que tem apartamento de 3 milhões, que a garagem vem, abre a porta do elevador, você está dentro do apartamento da pessoa, o carro fica do lado do apartamento. Então estas situações não é a diferença, não é a causa do milagre. O milagre está exatamente no momento em que a família, seja abastarda ou seja pobre, seja rico ou não, a família recebe Jesus em sua casa. E este é o desafio para nós hoje. A sua casa continuará sendo casa de milagre quando você faz a opção de receber Jesus Cristo em sua casa. Pessoas virão de todos os lados te visitar, por quê? Porque sabe que Jesus está lá. A porta será uma porta de milagre, por quê? Porque eles saberão que Jesus habita na sua casa. Esta é a primeira dimensão que Pedro experimentou. Pedro abriu a porta para o milagre. Pedro abriu a porta para a palavra, para o verbo vivo de Deus. E nós também devemos a cada dia experimentar esta dimensão do milagre. A nossa família, o nosso lar, a nossa casa
tem que ter Jesus, não existe outra opção. Mas infelizmente alguns lares de alguns servos de Deus recebem Jesus só no domingo. Só no domingo. E aí segunda-feira a discórdia, a falta de mansidão, a gritos. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele contava uma ilustração, e eu quero replicá-la aqui. Ele contava e dizia: olha, certa vez um crente alugou uma casa do lado de um descrente, e aí o crente colocou uma plaquinha lá. Quando ele alugou a casa, ele colocou: aqui mora uma família que serve a Jesus, uma família cristã. E todo mundo viu aquela placa e achou bacana, que bênção, que aqui mora uma família cristã. Mas na segunda-feira começava a discussão e palavrões e gritarias. E aí um vizinho que não é um bom vizinho foi lá e riscou a placa e falou: esta casa está alugada para crente, mas quem vive dentro dela são os demônios. Às vezes, irmãos e irmãs, um lugar que é o lugar para ser presença de milagre é um lugar de discórdia. Quantas vezes nós, pastor Anselmo sabe disso, quantas vezes no exercício pastoral nós vamos visitar um apartamento e naquele lugar, ao invés de encontrarmos presença do Senhor, nós encontramos vizinhos falando: poxa vida, eles quebraram aí, esse final de semana foi terrível aí, ainda bem que vocês vieram. Eu fui visitar uma família alguns dias atrás, que até o conselho tutelar foi chamado para aquela família. Família cristã. Família cristã. Então assim, quer milagre na sua casa? É necessário que a presença de Jesus esteja no seu lar, na sua família, de segunda a segunda. Lá na sua casa é lugar de provisão, é lugar de presença, é lugar de palavra, é lugar onde Jesus está, é lugar onde Jesus habita, é lugar onde o Espírito Santo de Deus é quem comanda, é lugar de paz, é lugar da palavra de Deus, é lugar de testemunho. Não é fácil, eu entendo e compreendo que não é fácil, mas é necessário. É necessário. É necessário. Eu tenho um hábito, eu e a minha família, nós temos um hábito, e este hábito é um bom hábito e é bíblico. Quando nós, antes de comprarmos algum imóvel, locarmos algum imóvel, nós ministramos a unção naquele lugar, nos portais, na entrada. Nós ministramos e clamamos: Senhor, aqui é o seu lugar, aqui nós estaremos, mas a tua presença, ela é essencial neste lugar. Houve uma vez, nós fomos comprar um imóvel perto de Brasília, e o corretor nos mostrou aquele imóvel, e nós pedimos licença para o corretor. Eu falei: olha, você dá licença um pouquinho, você fica lá fora, eu preciso conversar com a minha família aqui, neste imóvel, aqui nessa sala. Na realidade nós íamos orar, porque nós fazemos isto. E aí quando ele saiu, nós chamei a Daniela, o Lucas, Davi não estava ainda, né? E nós oramos ali. Uma casa muito bonita, uma casa formidável, era a casa dos sonhos que nós precisávamos para aquele ambiente ali, para aquele local. Mas o Espírito Santo disse claramente para nós: este imóvel não é para vocês. Aí eu olhei para a Daniela: você entendeu? Ela disse: entendi. E nós não aceitamos e não compramos aquele imóvel, compramos um outro bem melhor. E depois de alguns dias nós fomos descobrir porque aquele imóvel, a mais ou menos uns 200 ou 300 metros, tinha um aeroclube, e todo dia, 5 horas da manhã, saíam ali aviões para levar agrotóxico nas fazendas, e era terrível morar naquele lugar. Mas nós optamos por chamar por quem conhecia o ambiente, que é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele nos deu o livramento. Com isso, o que nós aprendemos? A presença do Senhor Jesus, quando ela é clamada, quando ela é solicitada, o Senhor estabelece a paz, a segurança, a prosperidade. O Senhor estabelece naquele lugar um lugar de milagre. Então você precisa chamar Jesus
para o seu lar, cotidianamente. Através da oração, através da leitura da Bíblia, através do testemunho, através do estender a mão, cuidar bem do vizinho. E isto é importante. Conta-se outro fato de um vizinho que recebeu um vizinho de apartamento, recebeu uma família cristã, e a mulher não gostava, a vizinha não gostava de cristão de jeito nenhum. Odiava crente. Ela falou: vou aprontar uma com esta irmãzinha que está agora neste apartamento. Fez um bolo horrível ali, em vez de colocar açúcar, colocou sal. Fez um bolo péssimo e bateu na porta da vizinha crente e falou: olha, estou aqui, que bom que você veio para cá, soube que você é crente, trouxe um bolo para você. A vizinha, a irmã, oh, mas que bênção, obrigado e tal. Levou para dentro, orou. Quando foi comer o bolo, era um bolo salgado horrível, né? Um bolo totalmente desastroso. E o Espírito Santo falou para ela assim: olha, agora você vai fazer um bolo de chocolate, um bolo muito bem feito, e vai levar para sua vizinha de volta. Ela fez um bolo maravilhoso, precioso, um bolo muito bem feito, bateu na porta da vizinha alguns dias depois: ô vizinha, quero te agradecer, está aqui o bolo, trouxe para você. E a vizinha falou: você gostou daquele bolo? Não estava muito bom não, mas, né? Ela falou: pois é, eu fiz aquele bolo porque eu odeio crente. Aí ela bateu nas costas da vizinha e falou para a vizinha assim: olha, eu entendo, cada um de nós só podemos oferecer aquilo que nós temos, não é verdade? Então, se você é servo de Deus, tenha o melhor para oferecer para o seu vizinho, independente de quem seja ele. Você pode muito bem abençoar, você pode muito bem estender palavras de bênção, você pode muito bem ser tolerante, você pode muito bem ser amável com aquele vizinho que é chato de galocha, com aquele vizinho que não te respeita, que não te compreende, mas a presença de Jesus na sua casa, na sua família, realizará o maior dos milagres lá naquele apartamento, naquela torre, naquele prédio, que é o milagre da salvação através de você. Este é o maior dos milagres. Muito bem, nesta casa, além de ter esta dimensão da presença, tinha a dimensão do perdão. Veja comigo aí o texto, vamos lá, a partir do versículo 3. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 3. Olha o que está aí na tela. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. Continue, por favor. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, a multidão que estava ali na casa, vindo de Jerusalém, vindo de todas as regiões, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E o que aconteceu após esse paralítico haver sido colocado na frente de Jesus? E vendo Jesus a fé daqueles que estavam ali, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui é importante nós observarmos que ninguém em Israel, até aquele momento, havia a autoridade e o poder, ou havia recebido autoridade e poder para manifestar uma palavra como esta de perdoar pecados. É importante lembrarmos também que para o israelita, para o judeu, quando tem uma enfermidade, normalmente aquela enfermidade é resultado de uma desobediência, de um pecado. E até os dias de hoje, quando você vai em Israel, você não encontra pessoas deficientes, é raro você encontrar. Por quê? Porque eles ainda mantêm esta questão de que enfermidades como paralisia é resultado de um pecado, e eles costumam esconder as suas deficiências. Mas aqui, quando as pessoas olham este homem paralítico, deitado naquela maca, eles automaticamente na sua mente estavam associando o pecado, e um pecado muito forte, para que aquele homem tivesse naquela condição. E aí você ouve o mestre dos mestres olhar para aquela situação, para aquele contexto, olhar para aquele homem, e poderia ser algo normal que Jesus dissesse: filho, receba o milagre.
Mas Jesus nos ensina aqui que uma casa de milagre, ela começa exatamente quando o perdão floresce. Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus estava dizendo: a sua história será mudada hoje, a sua história será transformada. Se você levantar ou não levantar, algo novo já está acontecendo na sua vida. O perdão já está sendo estabelecido. Não importa a sua história, não importa a sua vida, não importa a sua experiência anterior, Jesus estabelece para aquele homem o perdão. E esta é a segunda dimensão que nós aprendemos nas nossas casas. Qualquer casa que a presença de Jesus é estabelecida, o que é que acontece? Tem perdão. Perdão conjugal. Como é bom olharmos uns para o outro, marido olhar para a esposa olhar para o marido e ter e receber o perdão, e pedir perdão. Como é bom o pai ter a habilidade de saber que errou e pedir perdão para o filho ou para a filha. Como é bom você ouvir o seu filho olhando para você e dizendo assim: pai ou mãe, me perdoe, eu errei, eu quero continuar acertando e eu quero pedir o perdão. Ou seja, esta dimensão que a casa de Pedro experimentou é a mesma dimensão que a casa de um servo de Deus deve experimentar. O perdão é a base de qualquer milagre para a família cristã. Nós precisamos perdoar, perdoar e perdoar e perdoar 70 vezes 7. Nós precisamos usar esta linguagem que Jesus usou para este paralítico, a linguagem do perdão. A nossa casa não pode ter rancor. A nossa casa não pode manter a história ruim do passado. A nossa casa é uma casa de restauração. A nossa casa é uma casa de compaixão. A nossa casa é uma casa de perdão, porque o mestre dos mestres já nos perdoou. Às vezes nós encontramos algumas famílias, alguns casais que vivem separados no mesmo ambiente da casa. Esse tempo atrás aconteceu algo que eu não entendi, até hoje eu não entendo, mas aconteceu. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de um irmão da igreja que eu não conhecia, mas eu deduzi que era irmão. Ele estava a mensagem assim: pastor, o senhor virá à minha casa orar, estou precisando muito. E eu não olhei o ícone ali, a pessoa, e respondi: sim, me passa o endereço que nós iremos aí orar. Aí ele passou o endereço e eu fui para casa. É lá em São Caetano, um condomínio de luxo. Chegando lá na casa, apertei, ele me recebeu muito bem. Aí nós oramos ali. E quando nós estávamos orando nos ambientes da casa, daquele apartamento, quando eu fui orar no sofá, eu não sei, eu acho que o pastor Dilson não estava, acho que o pastor Marcelo estava comigo. Quando nós fomos orar na sala, no sofá, o Espírito Santo falou assim: ó, repreenda este demônio que está alojado no sofá, que este demônio está separando este casal. Já faz 3 meses que a mulher está dormindo separada do marido no quarto. O Espírito Santo falando isso para mim em segredo, e eu comecei a repreender e ordenar. Falei: Marcelo, estenda as suas mãos, vamos repreender em nome de Jesus. E nós repreendemos aquilo e não sabíamos de nada. Pois bem, terminamos a oração. Aí o moço que eu não conhecia aquele moço, ele me recebeu como pastor, provavelmente é da nossa igreja, mas eu não conhecia. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, quem é que mandou o senhor aqui? Eu falei: como assim, quem é que mandou eu vir aqui? Ele falou: não, eu quero saber quem mandou o senhor aqui. Eu falei: não sei, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu imaginei que fosse você. Ele falou: não, não foi eu. Eu não mandei mensagem para você vir aqui. Mas já que você veio aqui, eu vou te contar o que está acontecendo. Aí ele contou para nós
que já estava há muito tempo separado, que havia as discórdias e etc., ausência de perdão. Na casa que Jesus está, o milagre acontece, e o milagre começa com o perdão. É o perdão. Meu irmão, você precisa perdoar o seu filho. É seu filho, é corda do seu coração. Mas pastor, ele fez algo terrível para mim. É o seu filho e precisa ser perdoado. Não interessa, Jesus perdoou você, que é 1000 vezes pior do que o seu filho. Na sua casa tem que ter o perdão. Ah, pastor, mas ela fez o que não deveria ter feito, fez sem a minha autorização. Não interessa, você precisa perdoar e ser perdoado. Por quê? Porque na casa do servo de Deus, ela tem a dimensão do perdão. Os prejuízos, depois você busca acertar, depois você faz um reajuste, mas em primeiro lugar é necessário perdoar, porque na casa do servo de Deus tem perdão, sim, tem perdão. Eu estou experimentando agora uma fase de um filho recém-habilitado. Oh, irmãos, isso faz a gente orar mais, né? Impressionante. Pai, me presta a chave. Você falou, oh meu Deus. Eu já dobrei o seguro do carro, né? Porque eu sabia que ele ia fazer habilitação, ia ser habilitado. Falei, agora vamos colocar um seguro dobrado. Tá? Mas é desta forma, pai, me presta a chave. Pai, faz isso, pai, faz aquilo. E essas umas 2 semanas aí, o carro saiu de um jeito e voltou de outro. Aí eu olhei e falei, oh meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Rapaz, o que aconteceu? Aquela coisa, né? Foi isso, foi aquilo. Tá, então tá bom, tá jóia, tá perdoado, mas isso aí vai te custar tanto, né? Você vai ter que me pagar. O perdão, ele supera qualquer situação, irmãos. Nesta casa de Pedro, neste lugar tão importante, as pessoas que estavam ali, estavam observando a reação de Jesus. E a reação de Jesus começa mostrando que a casa do milagre é a casa que tem perdão. Na nossa casa precisa perdão. Precisa. Não há justificativa que você possa manifestar que o perdão não seja aceito. Pastor, ela me traiu. Não tem problema, você pode perdoar. Pastor, ele me traiu. Você pode perdoar. Nós estamos grudados com um casal faz 3 meses, grudado mesmo. É preciso perdoar. É preciso perdoar. Porque a casa que tem perdão é a casa de milagres. E em última dimensão, Jesus, depois de perdoar o pecado deste homem, a partir do versículo 9, Jesus diz assim: olha, o que é mais fácil dizer ao paralítico? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil para Jesus dizer para nós hoje? Nesta dimensão da casa do milagre, Jesus nos desafia a uma restauração plena. Jesus restaurou a vida deste homem, dando estas ordens. A primeira ordem que Jesus deu para este homem após o perdão é a restauração plena, mandando que ele se levantasse. Se levante. Olha, a nossa casa como lugar de milagre, ela precisa ser uma casa de palavras abençoadoras, de homens e mulheres de postura, homens e mulheres vitoriosos, homens e mulheres que se levantam sabendo que a provisão diária é certa, homens e mulheres que apesar das dificuldades, eles se levantam como soldados guerreiros, como soldados vencedores. Quantos lares que nós observamos hoje que os irmãos, mesmo sendo seguidores de Jesus, já começam o dia murmurando. Quando está deitado ainda, ai meu Deus, não é possível, tem que trabalhar.
É melhor você ir trabalhar do que você estar disponível ao mercado de trabalho, ou seja, desempregado. É muito melhor. É muito melhor. É um trabalho ruim, não é o trabalho que você esperava, não é o melhor caminho, mas olha, levante de manhã agradecendo a Deus, levante com ânimo: Senhor, hoje é isso que eu tenho, mas amanhã será melhor. Senhor, a minha casa é uma casa de milagre, eu vou me levantar, eu vou deixar a minha história, vou deixar o passado, vou pegar, Senhor, e vou seguir o teu propósito para a minha vida. Olha, houve uma época, eu estava diretor do colégio lá em Goiânia, e eu estava numa crise ministerial fortíssima. Senhor, eu fui chamado para pastorear, não fui chamado para ser diretor de menino. Na época era 400 crianças, pensa, ser diretor de 400 meninos com 400 famílias, com 800 pais. Terrível, irmãos. E um dia eu saí do colégio desanimadíssimo, falei: hoje eu vou entregar minha carta de demissão e eu vou falar para o meu pastor: pastor, eu sou pastor, não sou diretor de colégio, não quero esse negócio, essa brincadeira não está legal. E eu morava na casa nós morávamos na casa da igreja, a igreja tinha esse hábito, tem ainda até hoje, os pastores tinham a sua própria casa pastoral, e a igreja, a nossa casa era do lado do colégio, eu só atravessava a rua para ir para casa. Na hora do almoço, nessa crise, saí chateado, reclamando, murmurando mesmo, eu estava reclamando e murmurando. Quando eu atravessei a rua, tinha um senhor, bêbado, mas tão bêbado, irmãos, que estava segurando o poste, ou o poste estava segurando ele. Ele estava assim, mas estava mesmo bêbado. Aí quando eu passei do lado dele, é claro que eu já estava super chateado, eu falei: não vou falar absolutamente nada, né? Aí ele: ei, vem aqui. Eu falei: meu Deus, tinha que... Aí cheguei e falei: o que foi, rapaz? Você está reclamando aí desse negócio de ser diretor, mas é lá que Deus quer você. Eu falei: peraí, meu amigo, fala de novo. Você está reclamando aí desse negócio de ser diretor, mas é lá que Deus quer você, viu? Eu falei: misericórdia. Eu voltei, cheguei em casa, pedi perdão, eu falei: Senhor, estarei lá. Lá é o meu lugar, e fiquei quase 12 anos, irmão. Foi tão profética a palavra daquele bêbado que eu fiquei 12 anos lá. Veja só, a casa do milagre, ela é uma casa restaurada. Nós temos os nossos altos e baixos, mas a nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa palavra tem que ser palavra profética, palavra de ânimo. Este homem recebeu uma palavra de impacto, ele se levantou, tomou a decisão, voltou para a sociedade, ele passou a viver a vida plena, a vida total. Uma casa que tem milagre é uma casa de restauração completa, é uma casa onde se ora e o milagre, a restauração acontece. É uma casa que um abençoa o outro, é uma casa que tem palavra de vida, palavra de Jesus e presença de Jesus. E a sua casa é este lugar de milagre, de perdão, de reconciliação, de presença, de restauração. Esta dimensão faz parte da sua família e faz parte do seu lar. Vamos colocar-nos de pé. Passaram alguns detalhes aqui que talvez você não tenha observado, mas que eu quero usar agora como conclusão desta mensagem. Primeiro, aquele paralítico recebeu ajuda de algumas pessoas que usaram da bondade e transpassaram barreiras. 4 pessoas ajudaram aquele homem. O que é que isso tem a ver com a dimensão da casa do milagre? Você precisa compreender que a sua família não é única na face da terra. Você precisa compreender que o seu lar é um lar que depende das orações. Pastor Anselmo esteve conosco ali ontem ministrando, e foi muito lindo quando ele testemunhou as pessoas que oram por nós sem nós conhecermos. Quantas famílias aqui são abençoadas
por outras famílias que nem conhecem você, famílias que estendem a mão. Esses dias eu estava em casa tranquilo, foi uma madrugada, acho que foi uma madrugada, e o Espírito Santo falou assim: ore pelo Anderson. Eu falei: qual Anderson? Tem uns 10 anos na minha agenda do celular. Aí o Senhor falou: pelo Anderson Meneghel. Aí eu passei uma mensaginha para ele: ó, o Senhor mandou orar por você, eu vou orar por você agora. Casa do milagre, ela é uma casa de dependência. Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, nós somos abençoadores. Nós oramos pelas famílias da nossa igreja, nós oramos uns pelos outros, oramos pela nossa família. A nossa casa é um lugar de bênção, é um lugar que ajuda, é um lugar que abençoa, é um lugar que estende as mãos quando é necessário. Mas outro detalhe também nesta casa do milagre é que aquele homem, ele veio de cima para baixo. O que significa isso? Eu fiquei pensando e eu perguntei ao Espírito Santo, falei: Espírito Santo, se eu estivesse lá, eu chegaria, mesmo que a casa estivesse super abarrotada de gente, eu chegaria e falaria: dá licença, dá licença, dá licença, abre caminho, por favor, preciso levar esse paralítico até Jesus, dá licença. Eu seguiria as vias normais para levar aquele paralítico até Jesus. Mas aqui tem um mistério tremendo. Por quê? Porque, meus irmãos, a melhor ajuda para a minha casa, para a sua casa, para a nossa família, ela vem do alto. Vem do alto. Sabe aquilo que você e eu não podemos fazer? Jesus lá dos céus, lá do trono do Pai, lá da eternidade, Ele dá ordem e vem do alto a bênção para as nossas casas, a bênção para o nosso lar. Ela vem dos céus, ela vem direto do trono de Deus, e ninguém pode contestar isto. Quando Deus dá ordem a favor da sua casa e da sua família, o milagre acontece, a presença acontece, o perdão acontece. Mas isto vem do alto para nós, vem do alto para as nossas casas. Isto é extraordinário. Todo milagre da sua casa e da minha casa procede do trono do Pai para as nossas vidas. E é por esta razão que você e eu concordamos nesta noite que a nossa casa é sim casa do milagre. Por quê? Porque Jesus está na nossa casa, no nosso lar. Pastor, Ele não está. Então nesta noite você irá chamar Jesus, você irá conclamar Jesus. Você chegará na sua casa, no seu apartamento, no seu imóvel, e você irá estabelecer no portal da entrada, nas portas de entrada: pastor, tenho que passar por várias portarias. Estabeleça: Jesus, aqui neste prédio, nesta torre, mora uma família que tem a tua presença. Estabeleça, Senhor, a tua presença neste prédio, nesta casa, neste apartamento. Você fará isto e você verá a diferença do ambiente e da dimensão na sua família. Você será o abençoador naquele lugar. Sempre quando nós visitamos os prédios, nas torres, nós estabelecemos um marco da presença do Senhor, não naquele apartamento apenas, mas naquele prédio, naquela torre, naquele lugar. E Deus envia do alto as bênçãos para aquele lugar. E você fará isto hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, vem aqui fazer o apelo, que o senhor é o pastor, conhece a igreja. Mas eu quero deixar aqui um desafio para você. O desafio do perdão, o desafio da restauração, o desafio da presença. Como é que eu posso trazer a presença do Senhor para a minha casa, além de convidar e ter Jesus? Tirar aquilo que está ilegal lá. Ontem foi lindo, depois do culto lá, um jovem abastado nos procurou, o servo de Deus, um jovem rico. Falou: ó, pastor, tinha um monte de situações lá em casa que não estava bem.
coisas que eu ganhei e eu trouxe aqui e quero jogar isso fora, tirar isso da minha vida. Aí foi lá, tirou do carro dele muitas coisas que estavam com legalidades estranhas. Talvez na sua casa tenha alguma coisa que é estranho, que não é consagrado ao Senhor. Nós fomos visitar uma família esses dias, tinha umas estátuas, pastor. O cara foi na Bahia de férias, achou bonitinho, trouxe 3 orixás na casa do crente. Aí você vai lá, tem uma pessoa endemoniada, falando, por que está endemoniado? Porque tem ilegalidade, tem coisas consagradas que não é do Senhor, profano na sua casa. Ore ao Senhor e diga, Senhor, me mostre tudo que não está consagrado aqui neste lugar. Eu vou tirar, vou jogar fora. E a presença do Senhor será estabelecida na sua casa, e o milagre será estabelecido em nome de Jesus. Amém. Glória, você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Mas eu quero que o pastor Edmar abençoe o seu lar. Eu não sei o que está paralisado no seu lar. Eu não sei o que está precisando da intervenção do Senhor. A palavra de Deus foi pregada aqui nessa noite, para que nós possamos refletir como está a nossa casa. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Alguma coisa na sua casa certamente precisa melhorar. Aquele homem estava paralítico. O que está paralisado na sua casa? Mas eu creio que hoje, em nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, situações serão destravadas. Aquilo que está paralisado, talvez um filho, talvez um marido, uma esposa, talvez um relacionamento está paralisado, não tem mais relacionamento, não tem mais conversa, não tem diálogo, não tem amor, não tem compreensão, não tem perdão. Talvez sua família está paralisada, não vai para frente, as coisas não acontecem, não melhora, não caminham juntos para a casa do Senhor. Está paralisado, irmãos. Aí paralisa tudo, nada funciona. Mas hoje as cordas foram jogadas para baixo, o telhado foi aberto. Sabe o que é, só que é o nome desse telhado? O nome desse telhado chama-se fé. Fé. O nome desse telhado é fé. E com fé o céu se abre, irmão. Você não está vendo, mas ele se abre pela fé. As barreiras se rompem. Pela fé as cordas são içadas e são colocadas diante de Jesus a necessidade daquilo que está paralisado na sua casa. Eu creio que pela fé Deus há de fazer um grande milagre na sua casa ainda hoje. Eu quero pedir para o pastor Edmar conduzir. Eu quero colocar também a nossa igreja diante do Senhor. E o pastor Edmar está conduzindo essa oração. E o Senhor vai fazer agora pela fé. Nós vamos destelhar a casa. Pela fé, aqueles homens tiveram fé. Não conseguiram pela via normal, a porta estava interrompida, não vai daqui, não vai dali. Ah, mas a fé abriu aquele telhado, irmão. A fé abriu aquele telhado. E a fé vai abrir o céu hoje para você. E o Senhor vai entrar com a providência em nome de Jesus. Bom, a nossa igreja é uma igreja de altar. Então eu quero que venha aqui à frente apenas as pessoas que precisam de uma intervenção divina na sua família, no seu lar, na sua casa. Família, lar e casa. Casa é o lugar, o imóvel onde você está. Casa é o lugar lá, é o apartamento. Família, lar, relacionamento, família, pais e filhos. Aquele que precisa de uma intervenção divina, vem aqui, nós vamos orar em nome de Jesus. Rapidamente, o nosso tempo está escasso. Tem alguém que precisa de intervenção divina na família, na casa, no lar? Hoje o meu milagre Glória a Deus. vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. Isso que foi pago a mim na cruz e dá vitória nesta hora. Vocês vão estender as mãos e nós vamos ungir vocês e orar de forma bem específica. Pastor
Selma, a pastora Rose, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Pai querido, a igreja estenda as mãos, por favor, e nos ajude em oração. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite nós ministramos sobre este lar, sobre esta família, ministramos a Tua presença, Senhor. Pai amado, quebra, Senhor, quebra todo dardo inflamado do inimigo, todo laço, Senhor, sobre esta família. Nós ministramos nesta noite, Pai, a Tua presença. Restauramos, Senhor, restauramos tudo que for preciso neste lar, nesta família e naquela casa. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, estendemos as nossas mãos e ministramos, Senhor, sobre esta vida. Pedimos a Ti, Senhor, a intervenção divina. Paizinho querido, entra com portas abertas, abra as portas, Senhor. Parece que tudo está cerrado, tudo está fechado, mas nesta noite nós manifestamos pela fé a presença de Jesus na história desta família. Em nome de Jesus, haverá um novo contexto, uma nova história para esta família, em nome de Jesus. Pai querido, estendemos as nossas mãos e ministramos o milagre, Senhor, sobre esta família. Paizinho querido, estendemos as nossas mãos e ministramos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai amado, estendemos as nossas mãos, Paizinho querido, e ministramos sobre esta família. Pai, visita, Senhor, a provisão, visita o celeiro, as portas abertas, Senhor. Nós ministramos prosperidade, ministramos a Tua parte, Senhor amado, portas abertas, Senhor, em nome de Jesus. Visita as emoções desta família, visita, Senhor, onde quer que houver um membro desta família. Nesta noite nós ministramos esta unção, a unção que restaura as emoções, os sentimentos, Pai, em nome de Jesus. Pai, é para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que nós estabelecemos, ó Pai querido, em nome de Jesus, estabelecemos a paz que excede todo o entendimento, Pai, sobre esta família. Paizinho querido, aplane os caminhos, Senhor, tira toda palavra contrária, tira, Senhor, todo rancor, tira, Pai querido, toda falta de perdão. Senhor, estabeleça o perdão nesta família, em nome de Jesus Cristo, a Tua santa, maravilhosa, extraordinária presença. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar, cada casa, cada família dos Teus servos e estabelecemos a casa do milagre sobre esta igreja, Senhor, sobre cada membro desta igreja, cada um que está aqui hoje, nesta noite, que a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito continue sendo estabelecida e que o nosso lar continue sendo, Senhor, a casa do milagre, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.